E aí, seres humanos, beleza? Eu sou o Alice Max, esse é o canal Diário de um Luz e finalmente chegou o dia. Eu vou falar sobre o curso de ciências. Oh, tô do lado errado. O curso de ciências sociais. Gente, eu acho que esse é o vídeo que eu mais enrolei pra gravar e talvez o vídeo que eu mais gravei também. Por quê? Eu já contei aqui pra vocês, né, que eu tinha um canal anterior, que infelizmente eu perdi esse canal, que tem o mesmo nome desse canal atual, né, Diário de um Loser. E nesse canal anterior eu já tinha feito dois vídeos falando sobre isso. Um que eu falo realmente sobre o curso de Ciências Sociais e um que eu desmistificava algumas informações sobre o curso de Ciências Sociais. Eu tinha esses dois vídeos. E eu tentei gravar outros e infelizmente não ficaram legais, acabou que eu não publiquei. E agora eu estou gravando esse vídeo. Mas por que eu esperei até agora para gravar esse vídeo? Né? Por que eu falei que eu estou enrolando para gravar? Porque eu queria chegar no momento da graduação em que eu tivesse quase tocando no meu diploma, sabe? Eu tô quase lá. Oficialmente esse é o meu penúltimo semestre. Semestre que vem eu já defendo. Eu não vou defender no semestre que vem por uma opção minha. Eu vou atrasar um semestre porque eu tô fazendo estágio no museu e eu quero concluir o estágio. Se eu me formar no próximo semestre, eu tenho que sair do estágio. Eu quero concluir o estágio primeiro. Quero dar o tempo do estágio. Então eu vou, por opção minha, estender mais um semestre, mas eu não precisaria fazer isso. Enfim, vamos lá. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque antes de eu entrar na faculdade de Ciências Sociais e até mesmo enquanto eu estava nos primeiros semestres, eu assistia muito vídeo sobre o pessoal falando sobre a faculdade de Ciências Sociais. Então eu assisti vídeo da Nathalie Neri, eu assisti o vídeos... Nossa, eu não vou lembrar o nome dela, gente. Eu vou me sentir muito ocupado por não lembrar o nome dessa menina. Mas eu vou tentar botar uma foto aqui para vocês poderem ver. Enfim, eu assisti vídeos sobre o curso de Ciências Sociais em outras universidades, para eu saber se realmente eu queria fazer Ciências Sociais. Eu já contei essa história aqui de como eu escolhi minha graduação, já tem vídeo sobre isso, não vou me aprofundar nisso. Enfim, e aí, né, a partir desses parâmetros do que eles falaram no vídeo, eu falei, nossa, legal, eu acho que eu quero. E aí eu falei, agora eu estou oficialmente quase tocando no meu diploma, eu vou fazer um vídeo da minha perspectiva. Vou falar coisas mais amplas, que provavelmente podem ser que se adequem em todos os cursos de Ciências Sociais, mas eu também vou falar coisas específicas que é só da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui na UFMT. Bom, para começar, as Ciências Sociais, o curso de Ciências Sociais, normalmente, ele tem ênfase em três áreas principais: Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Em algumas outras universidades eu já vi que tem outras áreas ali inclusas, como por exemplo a economia. Mas quando eu digo que a ênfase são nesses três áreas principalmente, por exemplo, eu tive matéria de economia, mas essas três áreas são as áreas que você mais trabalha, que você mais aprofunda. Tanto que no meu curso, por exemplo, a gente tem no primeiro semestre Sociologia 1, Antropologia 1, que antes era chamado de Introdução à Antropologia, mas hoje é Antropologia 1, Ciência Política 1. E aí, conforme a gente vai avançando, até o quarto semestre, a gente vai ter 1, 2, 3 e 4. Então tem Antropologia 1, Antropologia 2, Antropologia 3 e Antropologia 4. E o mesmo vale para Ciência Política. Ciência Política 1, Ciência Política 2, Ciência Política 3, Ciência Política 4. E o mesmo para Sociologia. Sociologia 1, Sociologia 2, Sociologia 3 e Sociologia 4. Eu vou trabalhar o PPC atual, porque teve uma reformulação de PPC na Universidade Federal de Mato Grosso. Antes era assim, você saía formado em ciências sociais, você sai cientista social, ponto. É isso. Se depois você quiser fazer um mestrado, uma especialização para poder de uma área específica, aí é outros 500. Mas você saía como cientista social. Na nova reformulação do PPC, que está se adequando ao nível nacional, porque hoje as universidades de ciências sociais estão fazendo isso, né? Eu estou falando porque eu vi vídeos de estudantes de outras universidades que falaram que na universidade deles é desta forma, tá bom? Não estou tirando fonte, vozes da minha cabeça. Estou falando de vídeos que eu assisti, de outros estudantes, no caso. Você escolhe uma área para se especializar, para ser ênfase. Então, por exemplo, você vai fazer essas matérias obrigatórias por geral, né?
como antropologia 1, antropologia 2, antropologia 3, antropologia 4, ciência política 1, 2, 3 e 4, ciência política 1, 2, 3 e 4. Você vai fazer. Essas são as matérias gerais e tem as matérias, como é que eu falo, científica, né? No contexto científico, que aí é o geral mesmo, que é, por exemplo, metodologia científica, filosofia, história, estatística, no curso tem estatística. Essas são as matérias que, assim, todo mundo faz. Todo mundo vai fazer essas matérias. E aí tem as matérias das ênfases. A minha faculdade, ela é dividida em duas ênfases. Então, ou você se forma em ciências sociais com ênfase em antropologia, ou você se forma em ciências sociais com ênfase em sociologia e ciência política. Por quê? Sociologia e ciência política na Universidade Federal de Mato Grosso é um departamento só, o SOCIP. Então, quem se forma com essa ênfase sai com as duas, né? Sai com sociologia e ciência política. Enfim, acho que isso ficou claro. No meu caso, e aí como é que você faz as ênfases? São as matérias optativas, né? Conforme o curso vai avançando, você vai tendo matérias optativas ali que você pode escolher. As obrigatórias você tem que fazer, não tem o que fazer. E as optativas você vai escolher de acordo com a ênfase. Ou seja, se você quer formar com ênfase em antropologia, você vai escolher matérias que se relacionam com a antropologia. Se você quer formar com ênfase em sociologia e ciência política, você vai escolher as matérias que têm ênfase em sociologia e ciência política. Tá, Wallace, mas para que serve essa ênfase? Assim, essa reformulação do PPC, eu tenho que ser sincero, é uma reformulação mercadológica. É realmente para a gente sair, pelo menos minimamente, especializado em alguma coisa. Quando você faz ciências sociais, você não vai se especializar em nada, gente. Porque assim, você vai sair cientista social, então você vai meio que saber um pouquinho de tudo. E aí o costume é, ou você faz um mestrado depois, ou você faz uma especialização depois. Para tentar encurtar esse tempo, para que você vá logo para o mercado de trabalho, preste logo um concurso, agora ele reformula o PPC para você sair com uma ênfase e aí, de repente, quando você for prestar um concurso, você já tem uma ênfase para apresentar. Não sei se você já virou. Eu tô falando de concurso público, gente, porque para quem forma em ciências sociais, ou vai dar aula, para quem faz licenciatura, vai dar aula, até mesmo na universidade ou no ensino básico, ensino médio, ou vai seguir carreira em concurso público. Né? Tem a carreira acadêmica, que aí é dentro da universidade. Mas enfim, é isso. Para cientista social é isso, no Brasil pelo menos. Se você quiser ir para outro país, trabalhar em outro país, aí é outra história, mas aqui eu posso falar do Brasil. No mercado privado, cientista social eu acho difícil conseguir. Até já vi pessoas que, assim, trabalham com RH, trabalham em agências de publicidade, né, fazendo pesquisa para as agências. Então, não é impossível, mas é muito difícil. Então, para quem se forma em ciências sociais, ou vai para concurso público, ou vai para carreira acadêmica dentro da universidade, ou vai dar aula. Que aí é aula no ensino médio e ensino fundamental. Médio, fundamental e o básico. Eu não sei se o fundamental 1 não tem, né? Não tem sociologia a partir do fundamental 2. Enfim, é isso. Vai seguir essa carreira. E aí, quando você presta esse concurso, lá tem, né, os critérios. Graduação no curso tal. E aí, conforme você tem mestrado, você tem especialização, você tem essas formações, você consegue ganhar um aquazinho a mais, né? Se você tiver ênfase naquilo, se tiver um mestrado, uma coisa, você tem um adicional nos concursos públicos. E aí, bom, enfim, é essa a função, gente. A ênfase é para isso, é para você ganhar mais. É pro mercado. Pro mercado, é para você sair especial do mercado. A gente vive numa realidade capitalista, eu tenho que ser sincero com vocês. A ênfase é para você ir pro mercado de trabalho. Wallace, mas não pode dizer que é para pesquisar. Se você for se tornar um antropólogo mesmo, eu tô falando de antropologia porque é a área que eu escolhi, tá, gente? É a minha ênfase. Se você for se tornar um antropólogo, você vai fazer um mestrado. Você não vai ficar só na ênfase porque você precisa se aprofundar em outras coisas. Se você for um cientista político, se for fazer pesquisa em ciência política, você vai fazer um mestrado. Se você for fazer. Se você for querer ser um sociólogo, você vai fazer um mestrado também. Porque a graduação, ela te dá um contexto muito amplo. E aí você precisa funilar um pouquinho para você poder. Isso daqui é sociologia,
isso daqui. Tanto que tem gente que ainda tem dificuldade de separar as áreas, diferenciar. Não separar, diferenciar. Eu acho que separar não dá. Mas aí é uma perspectiva minha. Elas sempre vão estar ali se complementando e juntas. Mas entender o que cada uma faz é importante e qual é a especialidade de cada uma. Ciências humanas, você tem que lembrar que o método científico é muito específico e muito diferente das ciências exatas, tá? Você não está trabalhando ciências exatas, ciências da natureza. Você não está trabalhando, você está trabalhando com uma pessoa, um indivíduo, a sociedade. Você tem que entender que indivíduos são diferentes, de culturas diferentes. Então não dá, por exemplo, para você botar as pessoas dentro de um laboratório para tentar fazer testes, né? Então a gente tem outras perspectivas, outras visões, outras formas de pensar e analisar o mundo. E realmente só quem é das ciências sociais, ou ciências, não ciências sociais do curso, mas ciências sociais e humanas no contexto geral, consegue entender esse método. Juro para vocês, se você levar esse método para pessoas de outras ciências que não sejam humanas sociais, realmente eles vão olhar assim com preconceito ou com uma dúvida. Tem aqueles que desqualificam os métodos das ciências humanas e sociais, porque né, você não pode reproduzir em laboratório, né? Que nem química, física, ou até biologia, algumas coisas você pode reproduzir em laboratório. Nas ciências humanas e sociais você não pode fazer isso. Então você acaba tendo a pesquisa um pouco mais ampla, trabalhando com pessoas de diferentes perspectivas. A análise ela tem que ser muito cautelosa, tanto que a gente parte do princípio que não existe neutralidade na ciência. Muitos outros cientistas discordam disso, e assim, gente, não vou entrar nesse debate do existe ou não existe, mas para os ciências humanas e sociais não existe neutralidade nas ciências. O máximo de neutralidade que a gente acredita é a neutralidade axiológica, que é outra coisa completamente diferente. Não é que você é neutro, tá? São completamente. Neutralidade da ciência e neutralidade axiológica são coisas muito diferentes. Então, assim, você tem algo muito grande dentro do curso e ele é muito diferente. Então, assim, para quem vem de outras ciências, é um susto. Para quem não conhece nenhum tipo de ciência, é uma maravilha, porque você começa a se desenvolver ali no espaço, acho bem legal. Porque você vê a diferença entre pessoas que vieram de cursos de humanas e sociais, o pessoal do direito, o pessoal da história, da filosofia, do serviço social, e o pessoal que vem das ciências duras, das ciências exatas, das ciências da saúde biológica, né? E aí é o pessoal da biologia, da química, da física, você vê a diferença, né? Porque tem pessoas de outras áreas dentro do curso e a gente observa isso. Como as pessoas assimilam as coisas diferentes é muito legal. Mas vamos falar sobre as áreas em si, porque eu tô falando demais e eu não tô focando nas áreas. Vamos começar com a minha área, a minha favorita, que é antropologia. Gente, se eu fosse explicar cada areazinha assim, de forma bem aprofundada, esse vídeo teria no mínimo 3 horas de duração. E não é a intenção. Então eu tô deixando claro, eu vou ser o mais resumido possível, o mais breve possível, mas deixando claro que essas definições que eu vou colocar aqui são definições simplistas. Não se resume a isso, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Imagine que, por exemplo, eu estou dando aula para alunos do ensino médio. E a gente tem que fazer aquele resuminho, aquela simplicidade para eles poderem entender. É isso que eu estou fazendo com vocês agora. Mas vamos lá. Antropologia. O que é antropologia? Antropologia é uma ciência que se debruça sobre a cultura. Então, o antropólogo ele vai trabalhar muito aspectos culturais, ele vai tentar analisar diferentes perspectivas de acordo com a cultura que aquela perspectiva está inserida. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. Eu estou falando sobre, deixa eu pensar, sobre a relação homem-natureza. Só um exemplo, tá, gente? Falando sobre a relação homem-natureza. Um homem e uma árvore, por exemplo. A relação de um brasileiro que mora, sei lá, no centro do Rio de Janeiro, centro de Cuiabá, pronto, centro de Cuiabá, a relação desse indivíduo com uma árvore, com a natureza, é uma. A relação de um povo originário, um povo isolado, um povo não colonizado, é outra.
Tal como se você for pra. E eu tô usando exemplos locais, tá, gente? Porque, tipo assim, eu poderia falar a relação homem-natureza no Brasil não é igual à relação homem-natureza na China, no Japão. Eu poderia ir mais longe, mas eu estou tentando usar exemplos assim, para vocês verem que dentro de uma sociedade a gente tem uma amplitude cultural tão grande. E assim, na sua cidade você vê isso. Eu tenho certeza que se você for no centro da sua cidade, às vezes você nem precisa ir no centro, mas eu tô falando centro da cidade porque aí você vai ter mais. Vai ficar mais claro para você, né? Porque às vezes quando é ali no nosso bairro, na nossa rua, a gente não percebe as diferenças culturais dentro da nossa rua, porque acaba parecendo que é todo mundo muito parecido, muito próximo, e não é. Às vezes, só a diferença religiosa, a diversidade religiosa ali, já é uma amplitude cultural muito grande. Então a antropologia ela vai trabalhar isso, essa diversidade cultural, essa amplitude cultural. E aí aqui eu vou fazer um marketingzinho rápido. Eu tenho um trabalho dentro da universidade, é um podcast chamado Diálogos Etnográficos, onde nós entrevistamos diferentes professores e doutores em antropologia. Estamos indo agora para a segunda temporada. E esses professores, esses doutores, nesse podcast, eles dão uma resposta do que é antropologia. É muito legal para você poder saber um pouquinho a perspectiva. São profissionais da área, doutores na área, e realmente têm muita propriedade de fala. Então, se você quer saber um pouquinho mais de antropologia, eu vou deixar o link desse podcast aqui na descrição para vocês poderem assistir, tá bom? Porque realmente nesse vídeo não dá para eu destrinchar com muito detalhe o que é cada coisa. Eu gosto muito de falar de sociologia a partir da perspectiva de Durkheim, que é Sociologia e Estudos Fatos Sociais. Para mim, essa é a definição mais interessante para a sociologia. Mas, mais uma vez, isso é uma perspectiva minha, né, baseada em Durkheim. O que são fatos sociais? Fatos sociais são fatos e acontecimentos que englobam uma sociedade. Então, por exemplo, as instituições fazem parte dos fatos sociais, as crenças, os costumes, os hábitos, o comportamento, as relações ali na sociedade. Ah, Wallace, mas isso também não é cultura? Se a gente partir do princípio do fato social, a cultura ela é um fato social. Então pensa assim, a cultura está inclusa dentro da sociedade, entendeu? Então ela é um fato social. Então a sociologia ela vai dar esse olhar mais amplo. Enquanto a antropologia ela vai destrinchar bem ali no meio, a sociologia ela vai ampliar um pouquinho mais, ela vai olhar mais o geralzão, entendeu? Então, assim, mais uma vez, eu estou sendo simplista aqui, pelo amor de Deus. Eu tô com medo dos meus professores verem esse vídeo e me xingarem de tudo quanto é nome na descrição, porque gente, uma definição simplista dessa, eu tenho certeza que eles iriam me colocar na forca. Mas eu tô sendo simplista porque eu preciso que o vídeo não tenha 3 horas, 4 horas de duração. Enfim. E por fim, temos a ciência política. A ciência política, particularmente, é a área que eu menos tenho afinidade, menos tenho aquela proximidade, ela lá e eu aqui. Mas a ciência política, o próprio nome já fala, né? Ela vai estudar a política. E quando gente, do nada deu uma travada aqui no meu computador, tive que. Ainda bem que eu tô com retorno, tá vendo como é importante ter o retorno? A ciência, mas a ciência política, como o próprio nome já fala, ela vai estudar a política. Mas o que é política? A definição mais simples para política que eu posso colocar é relação de poder. Essa é a definição mais simples que eu consigo colocar aqui para vocês. Então, toda relação de poder é política. Mas, Wallace, tecnicamente, todas as sociedades, a todo momento, há uma relação de poder. Então, nessa definição, tudo seria política. Din, 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 você acertou. Então, tipo assim, desde a sua relação pai-mãe, filho-mãe, dentro da sua casa, é uma relação política. Desde a relação acordo, contrato, juiz-réu, é uma relação de poder. Existe um poder ali. Até mesmo nos princípios igualitários, por exemplo, juiz e advogado. Juiz não é acima de advogado, advogado não é acima de juiz. Né? Dentro de um tribunal, eles estão ali numa posição de igualdade, requer respeito entre as partes, mas ninguém é superior a ninguém. Mas indiretamente existe uma relação de poder. Porque, socialmente falando, o juiz que tem o poder de julgar, que tem o olhar ali, ele acaba tendo um poder maior de qualquer forma. Então, ainda que seja de forma indireta ou que não seja de forma prescrita, de forma afirmativa, como a gente costuma falar, afirmativa é o que está transcrito, está prescrito, está previsto em lei. Ainda que não seja de forma afirmativa, existe uma relação de poder ali. Então, quando a gente fala de minorias, de maiorias, existe uma relação de poder.
Quando a gente fala sobre, por exemplo, quando a gente fala, quando a gente usa a definição do que é racismo e do que não é racismo, existe um contexto histórico. E um desses princípios do contexto histórico é a necessidade da relação de poder. Ou seja, um grupo precisa ter mais poder e ser mais privilegiado historicamente do que outro para que seja classificado como racismo. Então você consegue entender, então a política ela vai se debruçar sobre todas essas relações de poder, todas as relações de poder. E a sociedade, o homem como homem, e aqui homem eu estou falando de forma ampla, né? O ser humano, vou usar esse termo que é melhor. O ser humano, desde tempos imemoriais em que se tem registros, existe uma relação de poder. Sempre existe uma relação de poder. Então, a relação de poder é o que define. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico sobre essas coisas, mas eu convidaria pessoas para falar comigo, porque eu mesmo, sozinho, não falaria sobre isso. Eu iria dormir no meio do vídeo. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, cientistas políticos, não me matem. Trato vocês como se fosse gente normal. Ai, que horror. Enfim, essas são as 3 áreas principais das ciências sociais. E aí a gente tem outras áreas que aí vão, né, complementando as ciências sociais. Porque um cientista social, para ele entender esses fatos políticos, fatos sociais, antropológicos, cultura, ele precisa ser munido de outros equipamentos. E aí eu vou falar aqui para vocês alguns desses equipamentos. Por exemplo, história. Sim, o cientista social ele precisa ter conhecimento histórico, ele precisa ter pelo menos uma base de conhecimento histórico. Por quê? Nada é o que é. Nada se constituiu agora do agora foi agora. Tudo tem um processo histórico. E aí, se você vai estudar seja os fatos sociais, seja as relações de poder, seja a cultura, você precisa pelo menos entender da onde vem aquilo, como aquilo surgiu, quais os princípios e as teorias sobre aquilo. Então, a história ela é muito importante para o cientista social. O cientista social ele precisa entender história. Claro que um cientista social ele não precisa ser um historiador, saber tudo sobre a história, todas as datas e tudo mais. Até porque, como eu falei, cada um vai se dedicar numa coisa. Por exemplo, eu gosto muito das civilizações antigas, especialmente grega, egípcia, entre outras, né? Tô pensando em dar uma olhadinha nos incas e nos maias, mas ainda não fui. Enfim, eu gosto muito. Desculpa. Eu gosto muito de estudar civilizações antigas. E aí, a partir disso, começo a estudar a história da Grécia. Inclusive, eu fiz, né, a história da Grécia Antiga lá em Portugal. Eu começo a fazer coisas e tentar entender a história da minha pesquisa. Então, tentar entender assim, de onde surgiu essa civilização, como ela se formou, como foi, por que, que as coisas são desse jeito, por que, que as coisas acontecem desse jeito. Então, assim, é isso. É entender o processo histórico dos acontecimentos é muito importante para o cientista social. E como eu disse, né, nas ciências humanas e sociais, a gente tem métodos científicos específicos. E esses métodos científicos específicos, você também vai trabalhar eles. E aí você tem disciplinas de metodologia científica, projeto de pesquisa, prática de pesquisa, epistemologia das ciências. No meu caso, né, tem epistemologia das ciências sociais, metodologia qualitativa, metodologia quantitativa, enfim, essas disciplinas que vão te ensinar sobre o método científico, como fazer ciência, como é a produção da ciência para as ciências humanas e sociais. Muito importante, gente, vocês entenderem isso. Existe diferenciação no método científico utilizado entre as ciências, porque você não vai utilizar um método de pesquisa, uma metodologia de pesquisa que um químico usa, que um físico usa. Por quê? Como eu dei aquele exemplo, por exemplo, eles conseguem reproduzir alguns fenômenos no laboratório. Você não consegue, não tem fenômeno social que você vai repetir em laboratório e vai obter o mesmo resultado. Não tem. Inclusive, uma coisa que a gente conversou na disciplina de epistemologia que eu achei muito legal, que é, a partir do momento que o cientista social está no campo para analisar um fato social, seja o que for, ele já está alterando o campo. Então, por exemplo, você vai estudar uma festa, um evento X. A sua presença naquela festa para observar já fez alterações na festa. Algumas pessoas vão se comportar de outras formas porque você está ali.
Algumas coisas não vão acontecer como aconteciam pela sua presença. Então, assim, o lugar. Aqui já vai muito filosófico, uma coisa muito além, né? O lugar onde você está sentado, outra pessoa poderia estar sentada e que causaria outro acontecimento. Assim, só o fato de você estar ali já fez alterações no seu campo. E por isso que o método das ciências humanas e sociais é diferente das outras ciências. Outra coisa que um cientista social tem assim, conhecimento necessário, é necessário para o cientista social, é conhecimento em geografia. O cientista social ele precisa entender de geografia. Claro, quando eu digo geografia, não é que você vai saber todas as capitais do Brasil, todas as cidades do Brasil, você vai saber a região, tudo mais, mas entender os princípios da geografia, dos locais, das diferentes formações, das relações econômicas. Economia também é outra coisa que um cientista social precisa entender muito. Das relações econômicas baseadas nos fatores geográficos. Então, assim, essas coisas o cientista social ele precisa dominar, isso você vai ver na faculdade de ciências sociais. Então, geografia, economia, história, filosofia, hum, método científico, né, que eu já falei. E por fim, lembra que eu falei que a gente tem pesquisa quali e pesquisa quant. Independente de qual pesquisa você vai fazer, você vai trabalhar com dados. E esses dados muitas vezes são transcritos de forma numérica. Se eu necessariamente tenho que trabalhar com número? Não necessariamente. Mas eu, assim, particularmente acho muito difícil uma pesquisa que não tenha ali números inclusos. Né? Quando eu digo números, é qualquer tipo de número, seja em porcentagem, seja... enfim. É um dado assim que está sempre presente nas pesquisas. Eu, pelo menos, não consigo puxar na memória nenhuma pesquisa assim. Essa daqui não tem nenhum número, não tem nenhum cálculo, não tem nada. Eu não puxo na memória nenhuma pesquisa agora aqui sobre isso. E aí, para você entender isso, trabalhar com esses números, você precisa saber fazer contas. Mas não é conta tipo assim, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, x ao quadrado e não sei o quê, potenciação. Não é isso. Você vai estudar estatística. Você precisa entender os princípios da estatística, os cálculos estatísticos, porque isso é muito utilizado, é muito necessário dentro da pesquisa científica. Então, estatística ela vai mais por método científico, porque você vai precisar dela. É só fazer uma pesquisa qualitativa. Gente, tira isso da cabeça. Não é porque sua pesquisa é qualitativa que você não vai trabalhar com números. E não é porque você trabalha com números que sua pesquisa é necessariamente quantitativa. Pelo amor de Deus, morra isso na cabeça de vocês. Tá vendo? Um vídeo que era para falar sobre ciências sociais, que eu estou falando para vocês, já tô dando dicas também. Eu sou assim. E aí, enfim, essa é a amplitude toda do curso de ciências sociais que vocês vão estudar. Então, tirem da cabeça de vocês, o curso de ciências sociais é um curso comunista, é um curso de esquerda. Mentira, mentira. Eu tenho professores de esquerda, tenho professores de direita. Não vem ao caso o posicionamento dos professores, porque eu tenho professores. Aí aqui eu vou puxar um pouquinho sardinha para os professores de ciência política, que dão aula muito bem e explicam muito bem o que é tal coisa, o que é tal coisa. Então, tipo assim, vai de você no que você quer acreditar, no que você acha correto, no que você acha que melhor condiz com a sua realidade, tá tudo bem. Não vou negar que eu presenciei sim preconceito político dentro da universidade, com pessoas de direita. Isso eu não vou negar para vocês, mas não vindo de professores, vindo de alunos mesmo, tipo de colega com colega, entendeu? Nunca vi professor desmerecer aluno por causa disso, entendeu? Eu já vi professor desmerecer aluno por outras coisas, mas por isso eu nunca vi. Até porque se você acredita em alguma coisa, você estuda alguma coisa, você tem base para defender isso que você acredita, que você estuda, né? Não venha com simples vozes da minha cabeça, porque aí, pelo amor de Deus, você vai ser trucidado numa aula de ciências sociais de qualquer um, seja de sociologia, seja de antropologia, seja de ciência política. Se você vier com vozes da minha cabeça sem base, você vai ser trucidado. Você vai ser trucidado pelo professor, você vai ser trucidado pelos seus colegas de turma, porque realmente se tem uma coisa que as ciências sociais priorizam, e aqui eu posso falar sobre as ciências sociais, não posso falar de outros cursos nem de outras graduações, pelo amor de Deus. As ciências sociais priorizam base. Você precisa de base para tudo.
Nenhuma vírgula você tira do voz da minha cabeça. E quando eu digo base, eu não estou dizendo necessariamente que você tem que pegar o cientista fulano de tal, o estudioso fulano de tal. Não. Estou dizendo base até mesmo de dados. Por exemplo, se você está dizendo bem assim, ah, um exemplo tosco, tá, gente? Escadas rolantes que sobem posicionadas à esquerda tendem a ter mais utilização do que escadas que sobem posicionadas à direita. Pronto, essa é a tua afirmação. Essa é a tua teoria. Como é que você vai provar essa teoria? Você pode pegar dados na internet, você pode pegar autores que falaram sobre isso, ou você pode ir nos shoppings, nos centros da sua cidade e tudo mais, e observar. Ué, olha lá, liga essa daqui, liga essa daqui. E a observação no campo, a pesquisa empírica, ela não é feita só em um dia não, tá, gente? Não é pra você ir um dia no shopping, olhar e falar, olha, é isso mesmo. Não. No mínimo ali você vai ficar indo, e observando, observando, observando. E aí a sua frase vai mudar. As escadas rolantes posicionadas à direita, no shopping tal, no local tal, tendem a ter mais uso do que as escadas do total posicionada à esquerda. Entendeu? É só para você entender que, para você provar o seu ponto, você não necessariamente precisa ter 30 mil autores falando a mesma coisa que você. Você pode ir para pesquisa de campo, você pode fazer uma pesquisa empírica. Só que a pesquisa empírica não é uma coisa que você faz em um dia. Você vai um dia aí e acabou, ponto. Então, ou então você entrevista uma pessoa, vai lá e ponto. Não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. É mais a fundo, é mais tempo. Tanto que tem pesquisas aí, etnografias, por exemplo, que o antropólogo demorou 3, 4 anos para fazer, 6 meses para fazer. Então, tipo assim, é coisa pra caramba. Não é um método assim. Lembra que eu falei, você não reproduz fatos sociais em laboratório? Então, a observação ela tem que ser constante, ela tem que ser ali naquele momento, sempre, 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 sempre. Inclusive, as ciências humanas e sociais entendem que não é imutável. Então, por exemplo, você foi essa semana no shopping fazer a pesquisa da escada rolante. Semana que vem eu vou lá e faço essa pesquisa de novo. Provavelmente pode ser que eu consiga outro resultado, completamente diferente. Vou estar no mesmo shopping que você, nos mesmos horários que você, nos mesmos dias que você. Talvez pode até ser que a gente faça um acordo com a direção do shopping para eles ligarem a escada rolante da mesma forma que ele ligou para você. E ainda assim, provavelmente vou ter resultados diferentes do seu. Ou posso ter o mesmo resultado também. Nada impede. Mas enfim, o princípio é: fatos sociais não podem ser reproduzidos no laboratório. Então, você fez uma pesquisa, sabe que a sua pesquisa ela está limitada a um tempo, espaço, momento. Naquele momento, naquele tempo era daquele jeito. Daqui a alguns anos, provavelmente não é. Daqui a algum período, provavelmente não é. Tanto que a gente estuda muito, falando sobre questões sociais agora, quando a gente estuda muito movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, né? Você vê a diferença entre os movimentos no passar do tempo, com o passar do tempo. O que que o movimento conquistou, o que que ele não conquistou, o que que ele lutava, o que que ele não lutava. Discursos de antigamente que hoje em dia já não se utilizam mais. Métodos de antigamente que hoje em dia já não se utilizam mais. Porque os fatos sociais eles não são imutáveis. E a Faculdade de Ciências Sociais é isso. Eu acho que essa é a melhor forma que eu consigo definir a Faculdade de Ciências Sociais para vocês de forma mais ampla possível e algumas coisas específicas da UFMT. Os nomes da disciplina que eu coloquei aqui são baseados na Universidade Federal de Mato Grosso, só para poder explicar mesmo, né? Dependendo que você for em outra universidade, você pode encontrar as mesmas disciplinas com outros nomes. Por exemplo, como eu falei, a disciplina Antropologia 1, há uns anos atrás, ela se chamava Introdução à Antropologia, hoje é Antropologia 1. É a mesma disciplina, só que mudou o nome. Então, assim, isso é normal, isso acontece. E, bom, eu espero muito que esse vídeo tenha dado uma luz para vocês sobre o curso de Ciências Sociais, tenha sido bem introdutório. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, eu vou amar responder, ajudar vocês. E, bom, esse é o vídeo de hoje, seres humanos. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.